Boa noite, meu nome é Cleide Vivian e eu vim aqui fazer mais uma análise sistêmica de um filme que eu assisti hoje. É um filme que passou em 2017, ele é baseado em fatos reais, inclusive foi feito o filme através da própria história, né, contada pela autora desse livro, que virou livro, né, que é uma das protagonistas do filme, que é a Joanete. O filme ele é feito a partir do ponto de vista dela, né? Então todo o desenrolar do filme e do livro também, eu não li o livro, com certeza deve ser até mais profundo, deve ter mais detalhes do que o filme, mas o filme já é muito emocionante. Eu recomendo que, se você não assistiu o filme ainda, primeiro você assista o filme, porque nesse vídeo aqui vai ter muitos spoilers. Vou contar um pouco sobre o desenrolar dessa história aí, e recomendo que separe uma caixa de lencinhos, porque é muito emocionante o filme. O filme ele conta a história de uma família. Ele é a Rosemarie é a mãe e o Rex é o pai, e ao longo do filme a gente vai entendendo muitas coisas. É uma família um pouco disfuncional, a gente vai percebendo os padrões disfuncionais dele. Seriam pais, digamos que escapistas, né? O pai, ele tem um mecanismo de defesa de fugir da realidade, aí depois mais adiante a gente vai entender o porquê isso acontece com ele. É um filme que vale muito a pena. A gente vê a constelação do início ao fim do filme. E ele é contado a partir do ponto de vista dessa filha, que não é a primeira filha, é a segunda filha. Ela conta a história, ela narra, vai narrando, ela começa no tempo presente, e aí o filme, no desenrolar do filme, ele vai retornando ao passado e ao presente, ao passado e ao presente. E ele vai fazendo vai linkando, né, esses tempos aí. A gente percebe que há muito traumas na família. O pai e a mãe, eles não são atraídos um ao outro ao acaso, e depois a gente vai perceber, né, que essa mãe também ela tinha grandes feridas emocionais ali. Ela conta num determinado ponto lá que ela tinha questões também com a sua mãe, né? Pelo que dá a entender, ela não se sentia vista pela mãe. E o que acontece? Quando apareceu o Rex, ela viu uma oportunidade de ser vista por ele, né? De ser valorizada. E aí os dois se encontram. E não ao acaso, eles vivem, né, de cima para baixo, não tem residência fixa, embora ele seja um militar, ele era, né, um ex-militar, e eles não tinham residência fixa. Eles vivem perambulando, dormindo dentro do carro, encontram uma casa abandonada e fica ali por um tempo. Aí daqui a pouco eles já estão em outro lugar. O cenário do filme é muito bonito, passa por vales, por desertos, né, por lugares bem lindos. É um cenário muito bonito. A interpretação é muito perfeita, das crianças também é uma interpretação muito perfeita. Nesse filme, além da Joanete, que é a segunda filha, ela tem mais duas irmãs e um irmão, né? E esse filme, ele começa com a protagonista em um restaurante. E nesse restaurante, ela pede para levar as sobras de comida embora. E ali a gente já percebe ela contando algumas mentiras, né? Ela juntamente com seu noivo em um jantar de negócios dele, e aí já contando ali algumas mentiras de uma vida fantasiosa, né? Então ela conta mentiras ali sobre os pais dela. E a gente já percebe um emaranhamento ali já de início, né? Uma lealdade sistêmica, que ela pede para levar a comida embora. Então eles até assustam assim o namorado dela, mas levar a comida embora? Sim, ela leva a comida embora. Então, ou seja, né, ela não era tão livre para fazer diferente, embora tivesse já uma boa situação financeira, ela ainda queria levar a comida embora.
E nessa ida, quando ela vai embora, ela encontra ela passa, né, pelos seus pais que estavam catando lixo no meio da rua, e ela finge que não os vê. Ela chega em casa e liga para Laurie, que é a sua irmã mais velha, né? E elas conversam a respeito, e ali elas falam algumas coisas, né? O pai da Joanette é um homem muito inteligente, a gente vai percebendo ao longo do filme, né? Que apesar de pouco estudo, ele é uma pessoa muito instruída, com a capacidade mental incrível. Isso fica muito claro no filme, mas também a gente pode perceber grandes emaranhamentos dele. E depois isso vai ficando mais claro à medida que a mãe dele entra na história, vai ficando mais claro de onde veio esse trauma dele, né? Um trauma lá de infância. Então a Laurie, ela assume grandes responsabilidades pelo pai. O pai, ele tinha vícios em bebida, né? Então a gente percebe que ele não tinha tomado a própria força do pai dele, que ele não tinha essa força masculina, né? Essa vontade de trabalho. Tanto o pai quanto a mãe, eles prezavam muito pela liberdade, então eles falam o tempo todo em liberdade no filme. E aí eles não se veem ali, as crianças não estudam. Ela volta num tempo lá em que ela estava fazendo a própria comida e a mãe dela estava pintando, né, bem abstraída assim, e ela já tomando conta, e ela nem era mais velha, né? Então fica muito claro ali que ela tomava conta inclusive dos irmãos, e ela se queima, ela faz uma queimadura grande na barriga. Então ali a gente já vê uma inversão de papéis, né? Uma irmã, inclusive a segunda, tomando um lugar que não era o dela, que não era a responsabilidade dela, assumindo o papel ali dos adultos, né? Dos cuidadores, que deveriam ser os responsáveis. O que a gente precisa entender, quando a gente começa a assistir esse filme, é interessante que a gente olhe não com um olhar julgador, né? Mas que passe a tentar entender a partir do ponto de vista do que houve ali naquela família, né? O que impossibilitou que esse pai ele permanecesse imaturo, tanto ele quanto a mãe. A gente percebe ao longo do filme que não amadureceram, que ficaram presos ali na infância, e eles não assumem para si a paternidade nem a maternidade das crianças. O que a gente percebe é que havia muito amor nessa família, né? Então a gente percebe mais assim um sentimento bem escapistas mesmo. As crianças chegam a passar fome e eles se distraem, brincam. Então a gente percebe muito amor. E essa protagonista que narra o filme, a gente percebe que ela é filhinha do papai. E ela, sendo filhinha do papai, ela relembra ali, né, de vários momentos com o pai dela. Então, daquele sentimento, como ela via o pai, né? Também era de uma forma muito afetuosa. Com certeza, ela representava algo mais para o pai, né? Provavelmente, sim. Ela estava numa posição invertida, quase que alguém que cuidava do pai, né? Possivelmente até, quem sabe, mãe do próprio pai dela. Então, a gente percebe que ela há um cuidado o tempo todo. Ele tinha um vício em bebida, e isso fica muito claro, né? Ela faz ele prometer para ela que nunca mais ele beberia, e ele promete. A gente vê cenas de abstinência dele dessa bebida, então são cenas bem chocantes. O filme tem partes assim um pouco tristes, né? Então a gente fica meio mexida assim vendo esse filme. Eu chorei bastante. Chorei muito vendo esse filme. É um filme muito lindo. Então, o que acontece? Eles sempre achavam casa abandonada e estavam lá, assim, viviam meio que fantasiosos. E quando as crianças eram pequenas, aquilo ainda passava de boa, né? Quando começaram a crescer, principalmente a Joanette e a sua irmã mais velha, elas começaram a perceber aquilo ali. E começaram a bolar um plano, né, para saírem de casa, porque aquela situação ali não estava confortável para elas, né? Há uma cena que é muito chocante, que o pai ensina essa filha, né, a Joanette, a nadar, e ele joga ela na piscina. Nesse momento meu coração até palpitou, que ele joga a menina assim
Na verdade, assim, se a gente pensar na linguagem sistêmica, né, o que ele está fazendo ali? Jogando ela para o mundo, né, para que ela, ele mesmo fala que ele está jogando ela ali para que ela alcance os seus objetivos, para que ela vá em busca, né, para que ela vença. Então, ali naquela parte do filme, eu falei, né, então, um certo tempo, o filho precisa da mãe, depois precisa ir para a esfera do pai, onde vai ganhar o mundo, onde vai conseguir fazer as coisas, as conquistas, né? Quando as nossas conquistas estão fracas, o que falta? Às vezes, muitas vezes, a força paterna, a força do pai, tomar essa força masculina. E todos nós, tanto homens quanto mulheres, podemos fazer uso dessa força, né? E acontece que durante o filme eles vão até encontro a avó paterna, a esposa dele insiste, ele não queria muito ir de encontro a essa avó paterna, mas a mãe dela vem a falecer e eles precisavam ir lá no velório. E aí eles foram de encontro a mãe dele, né? Nessa ida, eles deixam as crianças e a avó fica tomando conta das crianças, bem carrasca, bem severa, bem dura. Ele também, às vezes, assim, ele passa de um extremo ao outro, de bem exigente, de meio carrasco mesmo, sabe? Tem umas cenas assim, ele bem firme, uma situação muito instável. E a gente percebe esse mesmo comportamento na mãe dele. E o que acontece um dia, as crianças, as meninas estão lá brincando, quando elas abrem a porta, elas se deparam com a avó, né, molestando o irmão delas, o irmão que era quase que o caçula, né, e eles se deparam com essa cena. E o que acontece? Eles encontram também o caderno de histórias do pai, que ele escrevia quando ele era novo. E ali, Joanete, nesse momento que ela leu esse caderno com as histórias, ela percebe que o pai estava narrando a própria história dele, de uma maneira fictícia, mas ela interpreta o que ele queria dizer. Isso pode passar quase despercebido no filme se a gente não está atento ao que ela percebe ali naquele momento. E aí eles passam a entender que o pai também tinha sido abusado. Então aquele pai, ele não conseguia ser mais perfeito, né? Ele era perfeito da forma dele. Ele também tinha suas dores, a mãe também tinha suas dores. Então eles estavam fazendo o que era possível. Naquele momento eles também não tiveram pais presentes, pais amorosos, né? Como todo mundo gostaria de ter. Essa não foi a realidade dele. E aí eles começam a perceber aquilo ali, a situação. A menina intervém. Quando o pai chega, que eles vão contar, o pai não gosta, o pai... Então a gente percebe que ele é muito dependente da mãe, né? Que ele não retruca, e ele ficou inclusive bravo com a filha. E aí eles saem dali daquele momento e voltam, né? Encontram uma casa no deserto. Nessa casa do deserto eles fazem plano de construir um castelo de vidro. Então tanto que vem daí o nome do filme. E ele tem crise muito fortes com a bebida lá. E naquele desenrolar são cenas bem chocantes. Ele chega a agredir a esposa dele, quase a joga pela janela, e daí a pouco eles já ficam bem, o casal, e os filhos olham assim. Naquele momento ali eles decidem que não querem mais aquela vida, né? Eles começam a traçar planos para ir embora. A primeira que vai é a mais velha, né? Mas depois de passar um tempo, a mais velha vai embora, né? E a Joanete também, ela começa a escrever na escola e juntar dinheiro, fazer pequenos trabalhos. Depois, quando ela é adulta, ela é colunista de uma revista de fofoca, né? Muito bem, tem bastante sucesso na carreira dela. A gente vai ver no final do filme apresentado fotos reais da família, inclusive dela, né, como colunista do jornal. É passado lá, tem foto deles, é bem realista, assim, os atores, assim,
muito parecidos, muito próximos ao filme. O filme assim é perfeito, a interpretação é perfeita. Então, depois eles traçam um plano para ir embora, começa com a mais velha, né, indo embora, que é a Laurie, ela é a mais velha, então ela vai embora. Quando ela vai embora, o pai fica louco, né? Ele fica louco, porque ele tinha muito forte aquele negócio de segurar os filhos com ele, de retê-los, né? Embora ele tivesse muito amor pelos filhos, ele queria eles ali com ele. Então, provavelmente esses filhos, esse pai, né, buscava os próprios pais nesses filhos e depositava uma expectativa muito grande. Então, os filhos, ao invés de ir para o mundo, ele queria retê-los ali. E ela vai embora. E a irmã começa a traçar um plano para também ir embora. Mas o que acontece é que o pai toma esse dinheiro dela, né? Ele descobre e toma dela. E aí ela começa novamente, né? Nesse meio tempo, eles descobrem que a mãe tinha herdado terras e valia 1 milhão. Então, nesse momento, é uma decepção muito grande de como que eles passaram por toda aquela situação e essa mãe não vendeu essas terras, né? Como que eles ficaram ali naquela situação? Depois, Joanete consegue ir embora, trabalhar, ela arruma um noivo, né? Como eu disse no início, ela tinha um noivo. A gente percebe o quê? Que ela estava bem disponível para o relacionamento. No apartamento que eles tinham, estava cheio de caixas com as coisas dela, ou seja, ela estava com o pé fora e o pé dentro do relacionamento, pronta para partir. Então ela não estava ali de verdade. Por quê? Por lealdade sistêmica. Ela era também uma filhinha do papai, e como todo mundo sabe, tanto o filhinho da mamãe quanto o filhinho do papai tem muita dificuldade para os relacionamentos, né? Não se joga de cabeça, porque o herói dela era o papai. Apesar de toda a questão disfuncional, o herói dela era o papai. Então é difícil, né, que um homem vá substituir esse lugar. Porque ela cria toda uma imagem ali, né? Ela representa muito mais para o seu pai do que uma simples filha, né? E aqui eu não estou falando de interesse sexual, não é nada disso. É algo que fica no imaginário da menina se ela não volta ali para a esfera da mãe, né? Então toda menina começa na esfera da mãe, vai para a esfera do pai, é apresentada ao mundo e depois retorna para a esfera da mãe. Então, o que a gente percebe ali é que Joanete ela assume um papel muito grande na sua família. A gente vê um padrão de repetições, a gente vê situações ali sendo repetidas. Não tiveram amor, não conseguem muito proporcionar amor e segurança aos filhos também, tá? A gente percebe que apesar da mãe ter dado uma herança, ela não usufruiu. E a herança ela é vista como um presente. E ela pensava o quê? O pai dela falava que terras não eram para ser vendidas. Então ela deixou os filhos passarem fome, vivia numa situação de fome mesmo, do que vender essas terras. E a terra valia muito, e as filhas nem sabiam disso. Então ela acabou não usufruindo esse presente. Então, o que representava a terra? O papai dela, os pais dela, algo que ela nem conseguiu usufruir. Então, depois no final, ela ainda pede para a filha um dinheiro emprestado, né, que ela gostaria de comprar a parte do irmão dela, ou seja, só acumular, né? Ela não pensava em sobreviver daquilo. Porque para aquela família o que importava era eles estarem juntos, não a questão de ter um trabalho formal, de ter uma vida estável, não. Inclusive, o pai ele faz muitas críticas, né, sobre as pessoas que têm isso, sobre boa condição financeira, sobre ter as coisas. Então, ele é bem crítico sobre essa situação também. Então, a gente vê muito ali forte a questão do pertencimento. Quando a Joanete anuncia o seu noivado, é uma situação bem conflituosa, né, entre o noivo e o pai dela. Então o pai dela ao mesmo tempo é amoroso, é agressivo. A gente passa o filme todo meio assim na expectativa do que vai acontecer, né? Eles fazem uma queda de braço, ficam bêbados ali.
Então a gente percebe, né? É muito forte nele essa questão da bebida, ele não consegue mesmo se desvencilhar disso e é um baita problema, né, para eles. E depois daquilo ali ela resolve romper com a família e os pais dela aparecem no dia do noivado dela. Então naquele momento ela rompe com o pai dela, fala absurdos, fala muita coisa e decide romper. Só que o que acontece? Algo muito forte que a gente tem chamado pertencimento, que é uma das leis do amor, que é uma das principais, que é a questão do pertencimento, ela não consegue permanecer dessa forma. Então a mãe dela vai lá, conta pra ela que o pai tá muito doente, que o pai não conversa mais, porque ela tinha falado muitas coisas pra ele, né? Ela foi bem desaforada mesmo com ele. E aí o pai resolveu ficar calado por um tempo. E a mãe conta, né, que o pai tá nessa situação. E ela percebe o quê? Que a vida dela é uma vida de mentira. E como era uma vida que ela vivia, né, com esse noivo contando coisas que não eram verdades. E ela viu que os valores da família dela não eram esse. E aí o que acontece quando a gente se depara com isso? O pertencimento, que é muito forte, né? A felicidade, que nos dá medo, que nos choca, que muitas vezes não deixa que a gente prossiga. O que ela faz? Ela retrocede. E aí ela vê que nada daquilo ali para ela era importante, mas o pertencer à família dela. E aí ela volta, né? Vai conversar com o pai dela. Há esse momento de reconciliação, em que ela repensa a própria vida. E aí, como ela já estava bem disponível para o amor, né? Ela termina esse relacionamento, passa a morar numa casa bem simples, num apartamento bem simples. O pai dela morre e é muito difícil a gente ter sucesso, é muito difícil a gente ter prosperidade, felicidade, se a gente sente que está traindo a nossa família, se pessoas da nossa família não tiveram tudo isso. Então é muito difícil seguir. E ela não conseguiu seguir. Porque na infelicidade a gente tem companhia. Mas na felicidade é solitário. E precisa ter muita coragem para seguir. Né? Porque a pessoa pode não se sentir pertencente. Como eu vou ser feliz? Como eu vou ter prosperidade? Como eu vou ter dinheiro? Se toda a minha família não tem nada disso. Se a minha família não foi feliz no amor, não teve família, não teve um bom casamento, um bom relacionamento, não tem dinheiro, não tem carro, não tem um bom trabalho. Então é muito difícil ser feliz nessas condições. A gente precisa estar muito consciente para conseguir ser grato, agradecer aos pais, agradecer por tudo que eles puderam fazer, seja de bom, seja de ruim, e a gente perceber que não foi escolha deles, mas eles fizeram aquilo que foi possível. E nem sempre é possível que as coisas sejam como a gente gostaria que fosse. Então, o que a gente percebe nesse filme muito forte é a questão do pertencimento. Ela volta a viver com a família, né? Retorna ali, depois que seu pai morre, retorna a conviver ali com a mãe, com os irmãos. Então, e ela abre mão de tudo aquilo que ela tinha antes, né? De bom relacionamento, de trabalhos bons, de morar em casas boas. Então a gente percebe que ela tinha um padrão de vida muito bom. E ela abre mão disso, por quê? Porque nesse momento ela estava se sentindo não pertencente. E a gente tem muito medo de perder o pertencimento. Só que uma coisa é que a gente não perde o pertencimento. Nós podemos ser livres, nós podemos ficar conscientes e ainda assim pertencer à nossa família. Então, basta que a gente queira, que a gente trabalhe sobre isso, né? Então, nesse caso aqui, ela retorna, não foi possível. Então, para mim, esse filme ele fala muito forte sobre pertencimento. O pertencimento aqui, ele é muito forte. Pessoas quebram, têm prejuízo, roubam, vão preso, tudo em nome, repetindo um padrão familiar, que pode já ter ocorrido. Muitas vezes isso acontece também. Então, o que a gente pode perceber?
que essa família, ela tinha um excesso de mudança, de movimentação. Era uma maneira do pai fugir, né, da própria realidade dele. Porque ele tinha traumas que ele não conseguia encarar. E aí o que foi mais fácil dele fazer? Fugir. E aí os filhos não entendiam aquilo, né? Que a criança, depois que começa a crescer, no início ela acha legal aquilo ali. Mas depois ela começa a se questionar, né? Mas por que isso? Não tinha, às vezes não tinha nem comida em casa. Então, o que a gente vai percebendo depois é que havia motivos para isso. E aí a gente passa a ver um filme desse, não mais com um olhar de julgamento, como se os pais não fossem capazes, fossem irresponsáveis. Não. E a gente ter esse olhar voltado para a parte sistêmica justamente nos ajuda a compreender toda e qualquer situação. O que tem por trás dessa situação? Então, depois que a gente tem esse olhar sistêmico, a gente aprende a parar de julgar o outro. Por que o outro está agindo dessa forma? O que leva ele a agir dessa forma? O que tem por trás dessa pessoa, desse comportamento da pessoa? Então, uma das questões muito importantes com o olhar sistêmico é o não julgamento. Justamente porque a gente não sabe quais são os emaranhamentos que tem ali, quais são as questões. Nesse filme mesmo fica muito claro que ele não conseguiu lidar com a questão de ter sido abusado por sua mãe, né? Então, assim, isso é muito chocante. O que ele fazia? Ele fugia, escrevendo, depois viajando, vivendo aventuras, querendo sempre ser livre. Então, isso é algo que não é normal. Né? Não é normal uma coisa assim. Por que a pessoa está fugindo dessa situação? E outra questão muito forte aqui é a questão dessa protagonista ser filhinha do papai. Então ela conta a história, narra toda a história e assim a gente vê o tempo todo que não há mágoa por parte dela. Né? Ela conta com um olhar amoroso a história dela. Apesar de uma história difícil, é um olhar amoroso que ela tem para toda a sua história. Gente, vale super a pena assistir esse filme. É um filme muito lindo, eu super recomendo. Eu fiquei encantada. Foi uma colega minha que indicou. Eu não esperava que esse filme... eu já tinha visto, mas eu não esperava que esse filme fosse tão lindo. E eu recomendo muito a vocês que, se for assistir, já separem a caixinha de lenço, porque vai precisar. Esse filme ele voltou bem recentemente para o catálogo da Netflix e ele está entre os mais assistidos e eu super recomendo. Fica aí a dica de filme. Eu espero que vocês tenham gostado. Teve bastante spoiler nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí das análises. Um super beijo e até um próximo vídeo.